Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, Goiás. Então, pessoal, essa semana a gente vai mergulhar num assunto que, vamos ser sinceros, mexe com todo mundo, né? A tentação. É isso mesmo. A lição 4 nos desafia a encarar de frente essa realidade que está sempre ali batendo na porta. E o ponto aqui não é ver isso como uma luta só sua, isolada, mas como algo que, na verdade, todos nós, como discípulos, passamos juntos. Ok, mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? De onde é que vem a tentação, afinal? Será que é só uma coisa que vem de fora, que pega a gente de surpresa? Ou será que tem algo mais profundo rolando aqui dentro? Bora investigar isso aí. E olha que interessante, para achar essa resposta, a própria lição aponta o caminho. Ela nos leva direto para a leitura complementar de sexta-feira lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. E, gente, esse versículo, ele é de uma clareza incrível, sabe? Ele vai direto ao ponto de como a tentação realmente começa. É nesse texto que a gente vai focar hoje, para entender tudo direitinho. Então vamos lá, vamos fazer esse diagnóstico preciso. A palavra de Deus é fantástica porque ela não deixa a gente no escuro, não. Pelo contrário, ela bota um holofote bem na raiz do problema para que a gente possa encarar de frente, sem rodeios. E olha só o que o texto diz. É cirúrgico, é poderoso, presta atenção nisso. Tiago não aponta o dedo para fora, ele aponta para dentro. Ele fala que cada um é tentado quando é atraído e engodado por uma coisa que já mora na gente, a própria cobiça. Gente, isso aqui é uma virada de chave. A batalha, a origem de tudo é interna. Mas tá, o que é essa tal de cobiça, essa concupiscência? A palavra pode parecer complicada, mas a ideia é simples. Pensa num desejo muito, muito intenso, só que desregulado. Um desejo que saiu dos trilhos, sabe? Que não tá alinhado com o que Deus quer pra gente. Quer ver um exemplo? O desejo de comer é normal, certo? É de Deus. Mas quando esse desejo fica desordenado, vira glutonaria. Entende? O problema não é o desejo em si, mas para onde ele está apontando e com que força. E esse contraste aqui é fundamental para a gente entender. A visão mais comum, e, vamos combinar, a mais cômoda também, é botar a culpa em tudo que está do lado de fora. Ah, foi o diabo, foi o mundo, foi fulano. Mas a verdade bíblica, o que Tiago está mostrando, é que o start da tentação acontece aqui dentro. O mundo lá fora pode até jogar a isca na água, mas quem fica interessado e morde a isca é o nosso próprio desejo. Beleza, então a gente já entendeu a origem, agora vamos ver como é que esse processo funciona na prática. Tiago usa duas palavras que são chave aqui, atraído e engodado, e pode certeza, não foi à toa que ele escolheu essas palavras. A imagem que Tiago usa aqui é simplesmente genial. Para explicar como a tentação funciona, ele basicamente descreve uma pescaria. Pensa bem, a nossa cobiça, aquele desejo desordenado, ela não chega e nos obriga a pecar, não. Ela atrai, ela seduz, ela chama a atenção. É igualzinho a um peixe que vê aquela isca brilhando e fica hipnotizado. E aqui a gente vê o passo a passo dessa pescaria. Passo 1, a isca. Quem é a isca? O nosso próprio desejo, a nossa cobiça. Passo 2, a atração. Aquele desejo começa a nos puxar para perto. Passo 3, o engodo. Esse aqui é o momento crucial, sabe? É quando a gente é enganado e dá o ok, a gente consente com o pensamento, é a hora da mordida na isca. E qual o resultado? Passo 4, o pecado é gerado. É aí que a coisa acontece de fato. E o final dessa história a gente sabe, não é bom. Mas calma aí. Saber de tudo isso não é para deixar ninguém para baixo. Muito pelo contrário, é para nos dar ferramentas, para nos equipar. Porque pensa comigo, se a gente sabe exatamente onde a luta começa, a gente pode lutar de um jeito muito mais inteligente. Então, bora sair da teoria e ver como isso funciona na prática. E aqui está o pulo do gato para a vitória. É a consequência lógica de tudo que a gente viu até agora. Se a raiz do problema está dentro da gente, a solução não pode vir só de fora. Não adianta. A vitória de verdade sobre a tentação, ela tem que começar aqui dentro, no coração, na mente, no jeito que a gente lida com os nossos próprios desejos. E é exatamente por isso que as estratégias que a lição 4 apresenta fazem todo o sentido do mundo. Elas são o nosso kit de defesa interna. Olha só, orar sem cessar, como Jesus ensinou, para não cair em tentação. Vigiar, ficar de olho nos pensamentos, nos desejos, fugir da aparência do mal, porque tem briga que a gente vence correndo e não batendo de frente. E claro, o mais importante, se revestir do poder de Deus. Porque vamos ser sinceros, sozinhos, essa luta é impossível de vencer. Percebe? Todas essas são ações que acontecem dentro da gente. Bom, para a gente ir concluindo nossa análise de Tiago 1,14,
fica uma mensagem que é um grande equilíbrio. Ela se apoia em 2 pontos super importantes. De um lado, essa verdade joga uma responsabilidade enorme no nosso colo. Não dá mais para ficar só apontando o dedo para fora, culpando os outros. A gente é responsável por cuidar do nosso jardim interior, do nosso coração. Mas, por outro lado, e isso é maravilhoso, essa mesma verdade nos enche de esperança e nos dá poder. Porque se a batalha começa num território que a gente pode governar, com a ajuda do Espírito Santo, claro, então a vitória não só é possível como é o nosso alvo. A gente pode cortar o mal pela raiz, lá na fonte. E para fechar, eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar durante a semana, para que tudo isso não fique só na teoria. Sabendo que a luta começa aqui dentro, em qual área dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, a gente precisa colocar um pouco mais de oração e de vigilância essa semana? Que o Espírito Santo nos mostre e, mais do que isso, nos capacite para essa batalha. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.